Boa noite, pessoal, tudo bem? Se vocês estiverem me ouvindo bem aí, por favor, dá um feedback aí, tá bom? Está começando aqui mais uma live, estou aguardando o sinal estabilizar. Aguardando o Vitor. Ei, Vitor, faz o pedido aí. Vamos lá. Esperando o Vitor entrar. Grande Vitor! Grande Fábio. Tá Tudo bom, bom? irmão? Tudo jóia. Graças a Deus, tudo bem. Você tá me Tudo ouvindo bem. bem? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. É? Ah, beleza. Você já tinha feito alguma live já, não? Não, primeira vez. Ozônio é a primeira É? vez. É. Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Ah, tá. Se você tiver aí um microfone desse, se não tiver, não tem problema. Esses microfones, eles fazem a sua voz ficar um pouco mais... Para quem tá ouvindo, fica um pouco... O áudio fica melhor. Mas se não tiver, tá tudo certo. Eu Não acho atrapalha, que... não. Não? Então tá bom. Não atrapalha, não. Tá tudo certo. Tá bom? Então tá Ô, jóia. Vitor, deixa eu introduzir aqui nosso bate-papo. E para quem tá nos vendo aqui, para quem não me conhece, né, eu sou o Fábio, sou fisioterapeuta e sou professor do curso de ozonoterapia. Já aí há aproximadamente 10 anos a gente tem dado curso de ozônio aí pelo Brasil. Eu tive o prazer de ser professor do meu grande amigo, Dr. Vitor. É Vitor Angeli, Ângelo. como que pronuncia? Vitor Ângelo. Angeli. E aí, Vitor, qual que é o objetivo dessa nossa live? O ozônio ele é cercado de muitos mitos, né? Assim, de pessoas que não conhecem o ozônio e aí e ficam gerando mitos com relação à técnica. E o que eu decidi fazer? Ninguém melhor do que a pessoa que está trabalhando com ela para falar, né? Uma coisa é a gente falar que o professor está falando bem porque é professor de ozônio. Então eu decidi fazer uma coleção de lives, uma série de lives com o título de Ozonoterapia, uma revolução na prática clínica do fisioterapeuta, onde eu convido colegas, profissionais que eu respeito, que eu gosto, e a grande maioria são ex-alunos de cursos meus, para a gente poder falar o quanto o ozônio otimizou, o que depois do ozônio, o que você tem feito antes e depois do ozônio. Então, Vitor, conta pra gente. E é um bate-papo informal, entende? Aqui não tem nenhum tipo de... não vamos falar de coisas técnicas, nós vamos falar um bate-papo suave, sincero, sobre o Vitor Angeli antes e depois da ozonoterapia, a prática clínica, né? E é um bate-papo sem nenhuma pretensão técnica, tá bom? Aí o que eu quero? Ponto 1, eu quero que você se apresente aí para a turma, porque agora aqui a gente está com 8 pessoas, porém, esse vídeo vai ficar gravado lá no canal. Então, né? Ad eterno, tá bom? Tá Apresente jóia. aí para a nossa turma aí. E quem que é o Dr. Vitor Angeli e como que você conheceu o ozônio, para a gente vai desenvolvendo essa conversa. Eu moro aqui em Piracicaba, né? E Interior de São Paulo? sou fisioterapeuta formado aí desde de 2005 pela Unimed, que é a faculdade aqui da nossa cidade. Tive um prazer enorme de estudar lá com grandes professores também. E eu fiz cursos na área da ortopedia, né, da terapia manual, fiz cursos de RPG, fiz cursos de pilates, cheguei até a ministrar algumas formações aí em pilates, fiz curso de terapia manual, fiz formação em osteopatia aqui pela CBO em Piracicaba. E a minha história com o ozônio, Fábio, foi uma coisa bem interessante, porque durante uns 6 anos, mais ou menos, eu trabalhei num clube aqui da cidade, de futebol. Então, eu era fisioterapeuta aqui do 15 de Piracicaba, que é um time de futebol, né, da nossa cidade. Uhum. E aí tinham dois atletas que tinham uma tendinite muito severa no joelho, né?
Certo. E a gente não estava conseguindo, não estava conseguindo ajudar muito esses dois atletas, e com os recursos que a gente tinha na época. Futebol, você sabe como que é, muito contato. A gente fez Uhum. um, a gente fez um contato lá no pessoal do CT lá do São Paulo, onde a gente pegou também protocolos, enfim, uma série de protocolos para tratar desses atletas. Não tivemos tão bons resultados. Aí nós fomos para o Mojimirim, que é um time aqui relativamente perto aqui de Piracicaba, fizemos testes isocinéticos, né, inclusive, para ver toda aquela relação de diferença de força, equilíbrio muscular, tudo mais. Pegamos protocolos, também não conseguimos resolver o problema da tendinite desses atletas. E aí o Dr. Paulo, que na verdade fez um contato com um médico, isso em 2006, com um médico que fazia ozônio lá em Campinas. E nem imaginava, nem sabia o que era ozônio, né? Mas a gente estava precisando de ajuda, então fomos lá. E aí o profissional fez umas 3 ou 4 aplicações, né, sessões com esses atletas, e os atletas recuperaram 100%, né? E Fantástico. aí, e aí isso daí Aí ficou vocês na minha foram buscar, cabeça. deixa. Então isso foi em que ano, só para frisar para a turma aqui? 2006. 2006. 2006. 2006, vocês estavam tendo uma dificuldade em tratar dois atletas. Repete a Exatamente. lesão. A, Era a uma lesão era, tendinite, era uma tendinite patelar e uma de pata de ganso, né? sim. E aí E vocês aí, buscando uma ajuda para tratar e ficou sabendo de um. Esse médico é um médico de outro time ou foi um médico aleatório que alguém indicou? não, foi um médico aleatório que na época o Que pessoal do trabalhava CUSE com fez um ozônio? contato, trabalhava com ozônio, nem sabia o que era isso, e aí eles melhoraram muito, né? Que E aquilo lá bacana. ficou na minha cabeça, né? Aquilo lá ficou na minha cabeça, mas como a princípio era um médico que estava fazendo, eu falei, bom, acho que eu não Não é vou, para mim, né? não é para mim, acho que eu nunca vou tratar com essa ferramenta, né? E como a gente tinha uma clínica aqui em Piracicaba já há muito tempo, onde a gente já trabalhava com acupuntura, com pilates, osteopatia, enfim, uma série de técnicas, eu queria fazer um algo a mais para complementar os atendimentos, né? Uhum. E fui pesquisar isso em 2018, 2019, aí, pouco antes da pandemia. Daí que foi onde eu te encontrei, e aí eu Ah, vi tá. que E aí eu vi que a fisioterapia já estava começando a utilizar ozônio e tudo mais. Lembrei daquele episódio lá em 2006. E aí eu falei, olha, é isso aí que eu tenho que entender e estudar para poder ajudar os pacientes, né? Foi assim que eu Ah, conheci o bacana, ozônio. cara. Foi assim que História eu conheci o legal, ozônio. cara. E de 2006 até 2000, então passou uma janela muito grande de tempo que você procurou. Quem foi esse médico, esse visionário aí da época? Você sabe o nome, não? Nossa, não lembro, Fábio. Não lembro. Não lembro. É, e, Não lembro. e não é bom falar também, porque hoje a técnica está proibida para médicos, então a gente pode gerar alguma polêmica aí para o colega, né? Sim, sim, sim. Então, Mas eu lembro que ele era médico. Eu lembro que ele era médico na época, assim. Era um médico. uhum. Ô Trabalhava com Vitor, medicina esportiva e tudo mais, e aí ele já usava o ozônio, né? Já usava o ozônio. é, o 15 de Piracicaba é um time bem conhecido, né? Assim, eu não sou do meio do futebol, não sou muito de futebol, mas esse nome a gente vê o tempo todo aí no Globo Esporte e tal. Sim, E, sim, então é um time de é um time, relevância aí, é um né? time, É, é um time tradicional aí do interior, né? E entendi. já disputou Série A1, Campeonato Paulista, Série A2, foi um Bacana. time que teve acesso, né? Foi um dos primeiros times aí que subiu para a lei do acesso, né? Então, foi um prazer enorme ter trabalhado lá, aprendi muita coisa. E graças a Deus foi lá que eu tive o primeiro contato, não lá especificamente, mas foi através dele que eu tive o primeiro contato com o ozônio. Entendi.
Quem entrou aqui foi o nosso querido amigo Douglas. Douglas, querido. Douglas, Um abraço, irmão. Um abraço pro Douglas, tá de longe vendo a gente aí. Isso aí. Ô, Vitor, olha que interessante. A sua história, a gente está falando aqui sobre... Né, aí você foi procurar na internet uma busca e você achou... Por que você procurou o meu curso, assim, especificamente? Você viu algum vídeo na internet, alguma coisa do fim, ou você procurou curso e achou o curso lá? Não, Fábio, eu sempre prezo por qualidade, estar estudando com quem, com cursos, escolas e formações muito bem feitas, né? E aí eu lembro que eu procurei bastante o curso de ozônio, fui atrás dos profissionais que já trabalhavam há um tempo com isso. Aí tinha um amigo que é o Cal, né? Que você conhece também. Foi o Cal. O Cal te indicou, tá certo. Ex-aluno nosso lá do nosso curso. Beleza. Agora que eu quero entrar... E o Cal também já trabalhava muito como atletas, né? Que ele também foi jogador profissional de futebol. E aí eu fiquei sabendo que ele já trabalhava com isso. E ele também falou, olha, Vitor, tem um professor fantástico, trabalha muito tempo com ozônio, tem muita experiência, é o melhor profissional que você pode estudar aí é com ele. Me passou seu nome, daí eu fui pesquisar, achei vídeo no YouTube e tudo mais. E aí eu segui a recomendação dele e fui atrás de você. Aí surgiu uma grande amizade, né, irmão? Mais do que uma relação de professor. O Vitor aqui, pessoal, o Vitor é um cara nota 1000. Eu lembro que a gente passou, assim, durante esse processo quando você me procurou, você estava passando por um processo natural, né, assim, de separação de sociedade. A coisa acontece naturalmente, é uma tendência, né, e aí também é uma tendência a gente ficar um pouco inseguro, com relação à separação. E aí eu lembro que eu te falei, cara, você já parou para imaginar que isso pode ser a maior bênção na sua carreira? Porque a partir de agora você está buscando uma ferramenta e agora você vai colher os frutos dela sozinho. Você não vai ter que dividir a fatia disso com ninguém, né? Sim, e eu já visualizei isso lá atrás, que era a melhor coisa você começar sozinho, porque você começar num projeto novo. E aí agora a gente vai começar no cerne, no ponto principal, Vitor, dessa palestra, porque assim, a gente que trabalha com ozônio, a gente conhece os efeitos do ozônio, certo? Tem muita gente que às vezes critica o ozônio, mas não sabe nem o que é. Se bobear, vai escrever o português e erra a escrita, né? Então as pessoas tem muita gente que emite opiniões sobre o ozônio e não sabe, e não tem nem noção do que está falando. Né? Eu nunca vi esses anos todos, você sabe que nós somos pioneiros aqui do ozônio no Brasil, dentro da fisioterapia, e eu nunca vi nenhum aluno meu, dos centenas aí que a gente já treinou, eu nunca vi alguém falar, Fábio, eu usei o ozônio e não tive resultados. Eu nunca vi, certo? Tamanha a eficiência que essa técnica tem. Aí é o ponto. Aí a gente saiu do curso, né? Na natural fica um pouco de insegurança e tal, mas o básico você já conseguiu fazer. O que te chamou a atenção de lá para cá da ozonoterapia? Conta pra gente depois dessa separação aí que aconteceu, né, com o seu sócio, que é natural, é um processo natural de cada um querer ter uma linha e cada um procurar. E com relação à técnica em si, não com relação a você. O que você percebeu quando você começou a utilizar a ozonoterapia? E engatando nessa pergunta, qual foi o seu primeiro paciente que você falou assim, caramba, esse ozônio, ele realmente, isso é bom, né? Você conta pra gente como foi o seu começo, porque depois, no começo as coisas ficam um pouco mais devagar, a gente fica um pouco inseguros, né? E hoje você já é um profissional muito bem qualificado. Eu quero que você fale lá atrás, como que você começou, os seus primeiros pacientes, o primeiro que te chamou muita atenção. Tá. Bom, além de ter esse contato lá no 15, né, foram esses dois atletas que melhoraram bastante, quando eu falei com o Cal falou, olha, Vitor, eu trabalho com ozônio, minha mãe tem um problema severo de artrose no joelho, né? Eu lembro desse caso. Já tem indicação de prótese para o joelho faz 9 anos, já fez infiltrações, tomava remédios direto, analgésico, enfim, tudo mais. Aí, antes de eu fazer o curso, eu falei, olha, mãe,
eu vou levar você lá no CAL, porque se te ajudar, eu não tenho dúvida que esse negócio funciona, né? Uhum. E aí, minha mãe fez umas 2, 3 aplicações com ele, melhorou substancialmente já de primeira, assim. Então eu falei, olha, esse negócio funciona. Mas o primeiro paciente que eu tive, né, a primeira paciente que eu tive, foi a Fabiana, que é a mulher que eu corto cabelo aqui em Piracicaba, né? Ela Verdade, já, lembrei disso. ela já tratava, assim, ela já fazia pilates com a gente, né, na clínica. E aí, depois que eu fiz o curso, eu voltei, né, pro consultório. Falei, bom, agora eu tenho que aplicar isso aqui. Vamos ver como é que é, né? E tanto que na época ela tinha acabado de ter uma crise de dor no joelho, o joelho estava inchado, tinha feito aquele trabalho com ácido hialurônico e tudo mais, ajudou, Sim. mas ainda ficou meio limitado. Então eu falei, olha, Fabiana, eu fiz um curso de ozonoterapia. Eu dei para ela 10 sessões, ela já pagava o Pilates para a gente. Eu falei, ó, Uhum. você vai vir aqui que eu vou te dar 10 sessões e nós vamos ver como é que você vai reagir. Ela melhorou muito, ela vem no consultório até hoje, não deixa de fazer. Aham. E hoje em dia ela faz um trabalho mais de acompanhamento, né? Porque depois ela foi para atividade física, enfim, manteve um trabalho aí de fortalecimento e tudo mais, mas foi a primeira paciente que eu atendi com ozônio, ela achou sensacional, eu adorei os resultados que ela teve, e ela frequenta aqui a clínica até hoje, ela veio aí uma vez por mês fazer um trabalho aqui com a gente de manutenção. E foi a primeira paciente que eu tive contato com ozônio. Mas logo em seguida, Fábio, na semana seguinte, e ele chama Fábio também, foi o primeiro paciente que eu tive de hérnia de disco, né? Sim. O paciente chegou muito, muito ruim no consultório, chegou claudicando, com cetalgia, chegou assim, que ele não conseguia nem deitar direito na maca. Na mata. E aí, como eu já tratava com terapia manual, eu tinha algumas situações que eu observava nele que eu não conseguiria trabalhar muito com ele, porque ele estava aí numa situação super delicada. Uhum. E aí eu falei, eu vou fazer só ozônio. Não Ótimo, só vou, ozônio, isso é bom. vou fazer só ozônio e vamos de novo, vamos ver se funciona, né? Fábio é um paciente aí que virou também colega e ele é um caminhoneiro, trabalha muito tempo sentado, né? Uhum. E ele fez o protocolo direitinho que você ensinou no seu curso, né? Seguir exatamente aquilo que você ensinou. E ele melhorou muito, tanto que eu já atendi uma esposa dele, já atendi a filha dele. Foi o que Que ajudou bacana, cara. ele, foi o que ajudou, que tirou ele da. Ele já tinha até indicação para cirurgia, né? Estava Uhum. afastado pelo INSS. Ele falou, ó, Que Vitor, legal, cara. é a minha última tentativa de Tentativa. qualquer coisa aí, porque eu já tomei tudo quanto é remédio que você possa imaginar, já fiz bloqueio, já fiz infiltração, já fiquei de repouso, tentei andar, foi o que ajudou ele. Então, esses foram os 2 primeiros casos que eu lembro, assim, com muito carinho, que eu falei, olha, ozônio funciona. Que bacana. Então, eu queria fazer umas considerações, Vitor. Olha que coisa, olha que coisa interessante. E para vocês que estão vendo, o Vitor nos procurou para ozônio, ele teve um resumo dessa historinha até aqui. 2006, estava no 15 de Piracicaba, 2 atletas com problema refratário, tendinite patelar e pata de ganso, nada dava certo, já fazendo tratamento intensivo, né? Porque atleta é tratamento intensivo, né? É o sonho. É o sonho de nós, que é ficar com atleta o dia inteiro. Sim, Então, mesmo com tratamento intensivo, diário e sem resultado, até que na busca de um tratamento chegaram no profissional que
tratou com ozônio e ficou 100% bom. Aí você nos procurou e você lembra, eu queria te provocar uma coisa, ver se você lembra, o que eu sempre falo nos cursos. Se o ozônio tratasse só hérnia de disco e joelho, já valeria a pena. Lembra que eu falo isso? Lembro. Lembra? Pessoal, eu falo com todos os meus alunos, se o ozônio, e falo aqui para vocês, se o ozônio tratasse somente hérnia de disco e artrose de joelho, já valeria gastar 100 mil reais num curso de alguém que tivesse experiência. Porque é muito mais do que um tratamento. Assim, é diferente de tudo, eu tenho 21 anos de formado, é diferente de tudo. E eu queria que você fizesse essa observação. A gente sabe, nós somos fisioterapeutas, nós sabemos que antes do ozônio, se você não tivesse com o ozônio lá, com como chama a sua cabeleireira? Vou mandar um abraço para ela. Fabiana Godoy. Ei, Fabiana, um abraço para você. Espero que você assista essa live. Você fez parte de um momento importante, porque o primeiro caso bem sucedido na vida de um paciente com ozônio, ele é muito importante. Porque ele fala assim, lá no nosso subconsciente, fala assim, caramba, isso aqui realmente funciona. E quando eu estou falando dos meus resultados, por exemplo, o professor, ele está falando, ele está lá mostrando resultados, contando o caso, mas eram meus resultados. Agora, quando você tem o seu resultado, aí é incrível. Então, a Fabiana fez parte de uma história na sua carreira, que foi a primeira paciente que evoluiu bem. E nós dois sabemos bem, ou os outros colegas que estão aqui nos vendo, sabem muito bem que as técnicas convencionais para artrose do joelho é pífia, é irrisória, a gente não consegue fazer nada. Fica a gente fingindo que está tratando e o paciente perde a vida. O que eu mais escuto hoje é o seguinte, doutor Fábio, fisioterapia, aquele negócio, infelizmente a gente fica triste porque, e não é só na fisioterapia, olha, remédio eu já não quero mais, estou cansado de ortopedista, fisioterapia, estou cansado, já fiz mais de 100 procedimentos de fisioterapia e não tem jeito. Aí você faz lá uma aplicação, se for bem feita, dentro dos protocolos que a gente ensina, com uma aplicação, e eu quero que você me corrija se eu estou mentindo. O paciente fala assim, doutor, eu tenho, às vezes, 5 anos que eu trato esse joelho, ou 8 anos que eu trato esse joelho. Em todos esses 8, 10, 5 anos, eu nunca fiz nada que melhorasse tão rápido quanto essa uma aplicação que o senhor fez. E detalhe, a melhora é sustentável, porque às vezes o paciente vai na segunda e volta na quinta. Não foi uma melhora que durou do tempo até no outro dia, é uma melhora sustentável. Lógico que é um processo, né, um tratamento, mas em alguns pacientes, a maioria deles no primeiro procedimento já relata uma melhora. E na hérnia de disco não é muito diferente, tem pacientes que melhoram na primeira, na segunda, mas depois de um processo, a gente tem um resultado, depois de um tratamento, a gente tem um resultado muito, muito, muito bom. E aí é o seguinte, se você não tivesse com a cabeleireira e com o meu xará lá de coluna, o que você faria com esse paciente? Honestamente, artrose de joelho, o Vitor Angeli sem ozônio. Hoje, se falasse assim, Vitor, você não pode usar ozônio mais nos pacientes com artrose de joelho. Qual que seria o seu sentimento? Sincero, do fundo do coração. Primeiro eu ia chorar, né? Se não pudesse usar mais ozônio. Mas, olha, Fábio, ia ser um tratamento muito limitado, porque... Muito limitado, cara. Porque, por exemplo, uma artrose severa, com aquele joelho inchado, quer dizer, sabe, tem que fazer, cara. Eu já teria encaminhado ela, eu já tinha corrigido algumas disfunções que eu já tinha encontrado nela, né, junto com as técnicas que eu uso na osteopatia, mas eu não tinha uma ferramenta específica para poder ajudar mais, no caso ela, né, com o joelho, que pudesse ter uma melhora assim considerável, né? De fato, exatamente. Melhora de fato. Porque deixa eu corrigir aqui, não tem o que fazer. Tem o que fazer, mas são melhoras ridículas do ponto de vista de satisfação do cliente. O paciente, nós estamos falando na visão dele, que é muito triste pra gente que é fisioterapeuta, eu tenho 20 anos de formado, fiz uma ótima faculdade, tenho um título de especialização em acupuntura, né? Também fiz Maitland, fiz Mulligan,
fiz, enfim, igual você, estudando. E ouvi do paciente que fisioterapia não vale nada. É muito triste pra gente. E a fisioterapia, ela vale muito. Só que a gente tem que jogar as cartas na mesa. Para artrose de joelho, o que nós temos que fazer não satisfaz os resultados do paciente. Também não nos satisfaz. Então, assim, a gente fica um pouco triste com alguns colegas que se posicionam contra a técnica e não conhecem, não sabem nem o cheiro, não sabem nem escrever, não conhecem nem o cheiro do gás, porque não existe nada igual, nem parecido, que passa nem perto do efeito da ozonoterapia. E deixa eu te contar um caso aqui com relação à artrose de joelho. Alguns anos atrás, a filha de uma paciente minha me ligou, uma conhecida minha, me ligou: Fábio, a minha mãe está presa dentro de casa, minha mãe está lá em casa, ela não consegue sair, está com artrose de joelho muito grave, e eu preciso tratar ela aí para... No primeiro caso, ela levou a paciente na clínica para tratar artrose de joelho. Aí chegou uma senhora de 80 anos, um tempo depois a gente tratou, ficou bem. Ela tinha muito medo de agulha. E eu quis tratar os dois joelhos, eu sempre falo isso nos meus cursos, os dois joelhos têm a mesma idade, porém, devido a um estresse oxidativo diferente, um quadro inflamatório crônico não muito tratado, a gente pode ter um processo de artrose mais avançado em um e no outro. Mas a gente sempre trata os dois, né? Para evitar que aquele outro joelho volte com dor, no caso de artrose. E eu falei com ela: olha, dona Terezinha, nós temos que fazer no outro joelho também. Não, eu não quero, porque eu tô com medo, eu quero que faça só em um. Pedi, insisti, incansavelmente insisti para que eu pudesse fazer nos dois. Eu não ia cobrar nada a mais por isso e tal. Ela não deixou. 3 anos depois, a filha dela me liga, a filha dela me liga, falando que a mãe dela, ela teve que pegar a mãe dela em casa, levou para casa dela, porque ela não conseguia levantar nem para ir no banheiro. Resultado, qual foi o joelho, porque estava com dor em um dos joelhos. Qual foi o joelho 3 anos depois que precisou de socorro? O joelho que ela não me deixou tratar. O joelho que ela me deixou tratar, que a gente tratou, mesmo com sobrecarga no joelho contra a lateral a lesão, você sabe que isso acontece muito. Se eu estou com dor no joelho direito, eu tendo, antes dessa dor ficar aguda, eu vou andando, eu vou sobrecarregando o joelho esquerdo e vice-versa. Mesmo ela tendo essa sobrecarga no outro joelho, não tivemos crise, ela ficou perfeitamente bem. E eu lembro que eu não fazia nada. Eu descia da clínica, ela estava na casa, descia na clínica, eu levava o ozônio rápido, porque eu gastava 4 minutos da minha clínica de carro até a casa do genro dela, da filha dela, né? Parava o carro na garagem e ia lá fazer a aplicação imediatamente. Em menos de 10 minutos o procedimento estava feito. Eu fiz isso na primeira, ela na cama, fiz na segunda, ela já tinha ficado sabendo que ela tinha conseguido tomar banho com mais facilidade. E na terceira aplicação, ela já me recebeu andando. Certo? Isso. Detalhe, o joelho que nós tratamos há 3 anos atrás estava assintomático. Ela já tinha 83 anos, o joelho estava totalmente assintomático, e o joelho que entrou em crise, que ela não conseguia nem colocar os pés no chão, já tinha feito uma aplicação de viscosuplementação sem resultado. Foi o joelho que nós tratamos, em 3 aplicações ela já conseguiu pisar no chão. Isso já deve ter aproximadamente mais 3 ou 4 anos, e ela continua bem, eu sei porque Então, assim, o ozônio nesses casos onde nós fisioterapeutas às vezes mais frustra a gente, não só nossos terapeutas, os próprios ortopedistas, e também o caso da hérnia de disco. A hérnia de disco é aquela chuva de citocina pró-inflamatória, né, no caso do joelho, aquele excesso de citocina inflamatória, aquelas enzimas de degradação de colágeno, fazendo aquela sopa inflamatória e degenerativa dentro do líquido sinovial, e a gente consegue... O que os colegas têm que entender, que a gente não é apaixonado pelo ozônio, a gente é apaixonado pelo efeito do ozônio. Se fosse um outro gás hélio, qualquer outro produto, a gente estava lá. O que nos chama a atenção é o resultado que o ozônio proporciona. Se a gente tivesse procurado e não tivesse não tivesse atendido a minha expectativa, eu virava a página e continuava estudando e procurando uma técnica. Mas o ozônio, ele realmente muda o curso da carreira, né? E com relação também às hérnias de disco aguda, que a gente, às vezes, mal a gente consegue posicionar o paciente na máquina, né? Você que tem essa experiência, aí eu quero que você me fale o seguinte: você é um cara que já chegou pra gente com uma experiência muito grande em tratamento de coluna, porque você fez osteopatia, você fez curso de terapia manual.
Então você já tinha uma rotina muito grande, você tinha uma experiência grande em tratamento de coluna, até pela sua formação. Né? Hoje, como que tem sido os seus tratamentos de ozônio? Como que você... E uma coisa que eu sempre falo, o ozônio ele vem para complementar. O ozônio você pode continuar fazendo, lembra que a gente sempre fala isso? Lembro, O ozônio não vem para substituir. Pega aquilo que você faz de melhor, continua fazendo, e coloca o ozônio no final. Pronto. Não abra mão daquilo que você fala assim, olha, isso aqui eu faço bem. Eu tenho um protocolo terapêutico que eu faço, os pacientes gostam muito, é o meu coringa aqui. Continue, não abra mão disso. Porém, a gente se depara com algumas situações que, né, que o ozônio, às vezes, sozinho ele faz, né, ele faz o resultado. Conta pra mim, com essa, você que é um cara que já tem uma experiência grande nessa parte né, você fez osteopatia, terapias manuais, e o que o ozônio modificou hoje no seu tratamento de coluna? Fábio, é o que você falou. Eu procuro ser aqui no consultório e na minha vida também, ser bem justo, franco e honesto, sabe? Eu sempre explico isso, falo, olha, o ozônio não é uma coisa mágica, não cura tudo, ele é um complemento. Então, como que eu uso ele hoje em dia, né? Então, sempre quando eu recebo um paciente, faço uma avaliação, e como eu venho de muitos anos já com essa bagagem de terapia manual, eu não deixo de fazer a terapia manual. Então, eu explico para o paciente, falo, olha, eu trabalho com terapia manual, com osteopatia e com ozônio. Então, eu vou tratar você com todas as ferramentas que eu tenho aqui disponível. É evidente que ora não precise tanto de ozônio, ora precise mais. Como é o caso do Fábio, por exemplo, que mal conseguia deitar na maca, né? Eu não ia conseguir muito sucesso ali se não fosse só o ozônio, por exemplo, né? Mas hoje eu não consigo me enxergar sem o ozônio, porque ele complementa tanto o atendimento que eu não consigo deixar de usar, tá? É lógico que como é que eu posso dizer? O meu tratamento evoluiu muito com a utilização do ozônio, porque os resultados que eu antes não tinha, eles começaram a aparecer, e de forma rápida, consistente. Então eu falei, bom, então isso realmente faz a diferença para o paciente. Eu vi pessoas aí que entraram na live, a Renata, o Thales, né? O Thales chegou com uma tendinite aqui de corredor, que é um indivíduo fissurado por exercício, corrida, vai fazer Ironman, coisa e tal. Ele não tinha tantas disfunções em termos de terapia manual e osteopatia, tá? Na terceira sessão de ozônio, ele estava sem dor no joelho. Então, é gratificante para a gente como profissional, como terapeuta, saber que você está fazendo uma técnica bem feita e que aquilo está surtindo o resultado esperado. E para o paciente também, que já fez um monte de coisa, fisioterapia, aquela velha história que a gente ouve falar, né? Fisioterapia, já fiz 40 sessões, não resolveu, eu já não 30, 40, 50. Não tirando o mérito ou a indicação de outras técnicas, mas eu vejo que o ozônio me complementou tanto que realmente quando tem um paciente que talvez não tenha um resultado assim tão expressivo, eu costumo orientar ou indicar aquilo que eu sinto necessidade, que é o que aquele paciente mais está precisando naquele momento. Mas se ele está precisando realmente de terapia manual, um processo inflamatório envolvido, seja tendinite, hernia de disco, artrose, não tem quem não tem resultado positivo. Não tem. Não tem. Verdade. Não tem. Se fizer bem feito, traz bem muito... feito. Eu costumo falar que o ozônio, Vitor, o ozônio ele serve pra gente até como a gente é um divisor, por exemplo, até como a gente suspeitar de algo um pouco mais sério, certo? Sim. Tem um grande amigo meu aqui na minha cidade, ele é um empresário muito bem sucedido e
alguns anos atrás, ele chegou para mim, me procurou, veio de manhã, e falando que estava com uma dor ciática, uma cervicobraquialgia extremamente aguda. Eu não consegui posicionar ele na maca. Não consegui. Não consegui e depois fiz uma aplicação de uma maneira difícil, posicionar ele na maca e tal. E quando esse paciente não teve resultado, assim, fora do padrão que a gente tem, eu encaminhei ele, nós pedimos uma ressonância, e antes da ressonância chegar, do resultado chegar, quando eu liguei para ele depois do almoço, no outro dia que ele veio, ele já estava indo a caminho de Belo Horizonte. Eu falei com ele, ele chama Abraão, tá atípico, essa melhora não está evoluindo da maneira que a gente está acostumado. Vamos fazer uma ressonância. Ele não estava com pedido de ressonância, que a princípio procurou a ajuda do profissional, ele medicou e achou que fosse melhorar, e não melhorou. Aí chegou pra gente, a gente fez o tratamento, eu vi que não evoluía em hipótese nenhuma, e o paciente não evoluir com ozônio já é um sinal para você procurar um pouco mais, né? Quando o paciente não melhora com ozônio, pode vasculhar, porque alguma coisa tem, não que ele seja cura tudo, não, mas existem alguns casos, a gente vai trabalhando com aquilo, não, peraí, esse paciente ele já era para ter começado a evoluir um pouco melhor. Se não está evoluindo, principalmente gente que tem já anos de estrada, já tem um padrão de evolução, a gente desconfia até para fazer um diagnóstico diferencial. E aí encaminhamos esse paciente para ressonância, e o médico radiologista também é um grande amigo dele, tá? E já mesmo no exame, já disse que ele tinha um tumor benigno, não era câncer, mas um tumor benigno na cervical, que a cirurgia foi 11 horas, o acesso era muito difícil. Ele foi para Belo Horizonte, então quando eu liguei para saber como é que estava, se tinha feito e tal, ele já estava a caminho de Belo Horizonte. Que Belo Horizonte fica a 270 quilômetros aqui da minha cidade, e fez uma cirurgia, era um tumor benigno, graças a Deus, não precisou de químio, de rádio, nada. Então o ozônio ele passa a ser até, eu costumo falar que o Dr. Aníbal, tem um neurocirurgião argentino que eu tive o prazer de assistir a palestra dele num congresso internacional que teve aqui em 2019. Acho que em 2019 a gente não se conhecia, você não trabalhava ainda com ozônio. Eu palestrei, tem essa palestra minha lá no YouTube. E lá nesse evento, foi o primeiro encontro científico internacional aqui em São Paulo, e eu estava lá o Dr. Aníbal Grangear. Ele é um neurocirurgião, foi um dos primeiros, há mais de 20 anos que ele trabalha com ozônio. E ele falou o seguinte, ele neurocirurgião, opera muito coluna, não que ele deixasse de operar, o ozônio não fez ele deixar de operar, porém, ele falou que os pacientes dele, os pacientes que ele elegia para cirurgia, ele tinha agora mais certeza. Porque antes, a opção, antes quando ele elegia um paciente para cirurgia, ele tinha dúvida, será que se esse paciente explorasse um pouco mais o tratamento conservador? Quando você submete um paciente a uma cirurgia de coluna, nós sabemos que existe a síndrome da falha, né, da falha cirúrgica, a síndrome pós-aminectomia, os riscos de fibrose, e nem o próprio cirurgião quer. Eu queria mandar um abraço para o Dr. João, que entrou aí, um ortopedista brilhante. Dr. João, prazer te ver aqui, referência em quadril aqui em Belo Horizonte. Um abraço, meu querido. E aí, o Dr. Aníbal Grangear, ele disse o seguinte, eu não deixei de operar, só que os pacientes que eu elegi para cirurgia, agora eu passei a ter mais certeza. Eu passei a ter mais certeza que eram pacientes para cirurgia. E cada vez mais, ele estava num evento, teve um evento recentemente no Instituto Brasileiro de Ozônio, teve um evento avançado e ele palestrou, foi, sei lá, 2 meses e meio atrás, e ele fala isso, que o ozônio ele te deixa mais certo que aquele paciente é indicação cirúrgica. Porque você tem uma ferramenta do tratamento conservador que te permite tentar e de uma forma mais assertiva, né? Então, assim, essa história que você está contando para nós, né, do que aconteceu, é o que tem acontecido em todos os pacientes, Vitor. É com todos os colegas que começaram a trabalhar com ozônio,
E o tema o título dessa live, esse bate-papo nosso é ozonoterapia, uma revolução na prática clínica do fisioterapeuta. Eu que não gosto muito de exagero, você sabe que eu sou bem cauteloso para falar de ozônio, mas quando se fala em ozônio em hérnia de disco e ozônio em artrose de joelho, não existe uma outra palavra mais adequada que seja revolução, porque não é só uma melhora, é literalmente uma revolução no quadro clínico. Você pegar uma paciente, contando aqui mais um caso, uma paciente aqui na cidade de Ipanema, paciente já com 90 anos, o filho dela é vereador aqui na cidade de Ipanema, tem um forró lá toda quinta-feira. E a frustração dela de sofrimento era grande, porque ela tinha uma dor só de tocar um joelho no outro, doía muito, né? E já passando por bons profissionais, e fez todo o tratamento de viscosuplementação, e ela doía, tinha dificuldades para dormir, porque a pressão no joelho doía muito, e também não estava mais conseguindo ir no forró que o filho organizava às quintas-feiras. Isso com 90 anos, hein? 90 anos. 90 anos. E uma senhora de um astral maravilhoso, começamos a tratar. Obviamente a gente não promete muita coisa, a gente promete fazer o nosso trabalho. Resultados é uma consequência da gravidade do quadro clínico, quanto está avançado ou não, as outras comorbidades como obesidade, né? Como a inflamação sistêmica, crônica, também atrapalha muito o paciente. E a gente simplesmente orientou, tentamos melhorar um pouco essa questão da dieta dela, essa dieta pró-inflamatória, que é importante a gente também tentar varrer esse quadro inflamatório sistêmico. Sim, e, cara, fizemos o procedimento. Antes da metade do tratamento, ela já estava dormindo, podia encostar um joelho no outro e voltou a ir no forró do filho na quinta-feira. Aí eu lembro assim, o título, uma revolução na prática clínica do fisioterapeuta, porque é realmente uma revolução. É realmente uma revolução. E então, assim, eu queria convidar os colegas que por algum motivo vão assistir essa live, né? Depois, que abram a mente, porque eu sei que alguns têm motivo para desconfiar, porque é excesso de propaganda, uma propaganda, às vezes as pessoas, a gente vê, infelizmente, pessoas usando o ozônio de forma indiscriminada, sem treinamento. Isso acaba, mas o ozônio não tem culpa, né? Não tem culpa, sim, certo? Se o médico esquecer uma tesoura na barriga, a culpa não é da medicina, a culpa é especificamente do cara que esqueceu. Se nós, fisioterapeutas, se eu esqueço uma agulha do meu paciente, a culpa não é da acupuntura, foi a culpa minha que porventura esqueci uma agulha. Então, a gente tende a culpar a técnica e não ao profissional. E o ozônio, se bem feito, se feito com cautela, se feito com cuidado, realmente é uma técnica incrível, segurança total. E você sabe, Vitor, que a gente tem nosso curso, a gente está com o curso online agora, e você é um dos caras, um dos alunos que eu tive, quero te mandar um abraço, é um dos alunos assim que eu me identifiquei muito, eu estou chamando aqui colegas que hoje ficaram amigos, né? A gente já se encontrou por 2 vezes, né? Sim, em BH e em São José. Pô, você também sabe disso, porque eu direto mando mensagem para você, sempre agradecendo a possibilidade de ter tido essa formação, esse curso, com quem realmente está preocupado em ensinar com qualidade, né, com conhecimento, não tem achismo, né, sempre embasado aí nas questões de anatomia, fisiologia, enfim. Então, a gente só sente que, às vezes, acaba acontecendo com colegas, né, que realmente não se preparam tanto ou como deveria e acabam, às vezes, aplicando, utilizando o ozônio até de forma, como você falou, né, de forma incorreta. Então, a gente só torce para que as pessoas fisioterapeutas, todos os outros profissionais que possam usar, que realmente façam um curso bom, né, para que se embase realmente de fato, para que a técnica seja conhecida pelo seu lado positivo, né, e não pelo lado negativo. Um profissional mal treinado, se ele cometer algum erro
e isso for para a imprensa, nós todos vamos pagar o preço, né? Porque ninguém vai culpar o profissional, todo mundo vai culpar a técnica. Então você sabe que a gente está com, né, nós temos essa missão aí de ensinar a ozonoterapia, e não é só por questões financeiras, é uma missão, já que alguém tem que ensinar, né? E a gente tem essa missão junto com o professor Wilfredo Uru, que a gente dá esse curso lá em São José dos Campos. Você foi meu aluno em São José dos Campos e foi meu aluno também em Belo Horizonte, né? Exato. Eu te convidei lá. E você fez parte de uma turma bacana, aquela que foi do Douglas aqui, daquela turma, né? Que foi uma turma incrível. Eu falei aqui com o Adalto aqui, que falei assim, Adalto, aquela turma, cara, foi incrível, porque eram profissionais de alto gabarito, tinham vários professores ali, e foi a turma que mais me sugou, mas foi fantástico, assim, porque a turma já era muito boa, são colegas muito bem sucedidos em várias áreas, na área da estética e outras áreas, e foi incrível. Então eu queria te... Vinícius, né? O Vinição. Né? Eu vou chamar ele também para fazer uma live com ele. Então eu queria abusar da sua boa vontade e da sua amizade, Vitor. Deixasse assim uma mensagem para as pessoas que ainda não fizeram o nosso curso e que assim, eu tive vários feedbacks bacanas, Vitor, que colegas que fizeram outros cursos. O Adalto mesmo foi um, Fábio, estou aqui no curso e tal, de um curso de alguém que até conhecido aí, tal, mas não chega a parte de embasamento técnico, científico, artigo científico, e eu fico muito feliz com isso, assim, porque o feedback é muito bom. Então, eu queria, depois do depoimento... O próprio Douglas, lembra? Que ele comentou no curso que ele já tinha feito um curso de ozonoterapia e não tinha resultado nenhum, e quando ele fez o seu curso foi que ele começou realmente a melhorar bem a condição clínica dos pacientes, né? Então eu queria que você deixasse um recado. Não quero que você fale, né, com toda a liberdade, porque você é um cara de credibilidade. Então, um parecer seu, um recado seu, para mim é muito importante, porque hoje você é um amigo muito querido, mas é um profissional já que tem experiência, já jogou, já foi profissional de time de futebol, tem muita experiência também de dor crônica em coluna, e para mim é uma honra ter você como aluno, ter tido você como aluno, ter você como amigo. E aí, para a gente acabar o nosso bate-papo, eu queria que você desse um recado aí para a turma, o que você achou do nosso curso, se você recomenda. E da importância, e outra coisa, da importância de fazer um curso com alguém que realmente tem experiência clínica, né? Exatamente. Tanto que, não só pelo CAL, não só pelas pesquisas que eu fiz, né? Bom, eu fui fazer curso com o fisioterapeuta que comprou um dos primeiros aparelhos de ozonoterapia do Brasil, né? Foi você. O primeiro. Então, assim, como eu te falei, sempre que eu pude estudar, sempre prezei por qualidade. Então, não fui, e não é puxando o seu saco, porque eu nunca fiz isso, nunca precisei fazer isso em nenhum lugar. Então, você sabe disso, eu já te falei isso várias vezes por celular, sempre te agradecendo a oportunidade de como você mudou o meu dia a dia, como eu consigo hoje ajudar os pacientes de uma forma muito melhor. Então, o recado que eu tenho para deixar realmente, Fábio, é que você é uma pessoa, acima de tudo, humilde, né? Que o fato de você entender muito da ozonoterapia não te deixa melhor e acima de ninguém, tanto que no próprio curso seu tinha as meninas lá que trabalhavam com ozônio na estética, a gente teve uma oportunidade de trocar uma experiência boa com elas, né? Coisas que você também pôde ter contato, não sei se já tinha tido, mas eu não tinha tido nenhum contato com alguém que tivesse feito ozônio na estética, né? E elas deram várias dicas importantes. Então, o que eu poderia deixar aqui para os colegas é que realmente pudessem fazer o curso com você, porque eu senti que foi um curso muito diferenciado, alguém humilde, bacana. Eu acho que você conseguiu passar tanto da sua experiência clínica, como da experiência teórica, de uma maneira muito simples, muito fácil de entender, né? Mas, acima de tudo, é que você conseguiu não só passar o conhecimento técnico, né? Você conseguiu poder
dar dicas, dar instruções de como começar um atendimento, por exemplo. São todas as coisas que o professor podia guardar para ele e falar, não, cada um tem a sua, cada um vai ter a sua experiência, cada um vai poder descobrir da melhor ou da pior forma, e você não, você falou, olha, façam assim, desse jeito você vai errar menos. Então eu acho que conseguiu sintetizar de uma maneira simples, mas não por ser simples com menos conhecimento, mas que passou toda uma experiência, vamos dizer assim, aquele traquejo, você cortou o caminho das pedras para quem estava ali tentando, para quem estava tentando ou para quem estava tendo a primeira experiência com ozônio. Então isso facilitou muito o nosso trabalho desse lado, certo? Então eu só tenho a agradecer, assim como sempre te agradeço de você ter ministrado esses cursos, de ter me convidado para esse outro curso seu em BH. E um profissional, um colega aí sensacional que consegue transmitir o conhecimento de uma maneira muito fácil, simples, descomplicando muitas coisas que a gente pode ter dúvida, ajudando, monitorando, tirando dúvidas por celular, né? Às vezes eu te mando, Fábio, apareceu um caso assim, assim, assado, você vai lá, não é na hora, mas depois sempre presente, sempre montou um grupo de alunos que todo mundo coloca dicas, coloca informações, e mesmo no privado você consegue ir lá e responder, coisa que acho que a gente hoje praticamente não tem mais. É muito difícil. Então, eu agradeço imensamente aí o fato de ter te conhecido e ter feito o curso com você, Fábio. Tá de parabéns. Obrigado, irmão. Então, finalizando essa live, então eu te agradecer, cara. Te agradecer e de a gente deixar para os colegas que, assim, eu vejo que essa questão do ozonoterapia é uma missão em prol da profissão. Entende? Porque se todos nós, se todo colega fisioterapeuta aprendesse ozônio, a fisioterapia ia ser mais respeitada do ponto de vista pelos resultados que ela proporciona. E quando nós, fisioterapeutas, a gente ouve de um paciente que fisioterapia não funciona, a gente fica extremamente chateado. E esses pacientes, quando se diz respeito a hérnia de disco aguda, artrose de joelho, artrose de quadril, né? As tendinopatias cujo paciente não tem que trabalhar, não pode ter o repouso, aí a gente fica, né? Aí você começa a fazer ozônio, opa, peraí, agora a gente já montou uma estratégia que mesmo que você não tenha um repouso relativo, agora o potencial terapêutico é maior, a gente consegue, mesmo você trabalhando ainda, a gente está conseguindo evoluir. Então, esses casos, cara, se todo colega fisioterapeuta entendesse isso, o quanto a ozonoterapia ela revoluciona, a palavra, desculpe, ela é dramática, mas não existe outra palavra, né? E ela revoluciona a nossa prática. E outra coisa também que eu queria que você falasse, e a gente não trabalha só por dinheiro, mas o dinheiro é importante, né? O quanto a ozonoterapia melhora o faturamento, né? E lógico que a gente não precisa entrar em detalhes, mas na sua carreira eu sei que teve um diferencial muito grande, não há problema nenhum nisso, né? A gente ganhar dinheiro ajudando as pessoas, né? Então, assim, eu tive colegas que teve um faturamento, já teve aqui na primeira live, com uma colega que fez o curso do Espírito Santo, ela falou que o faturamento dela multiplicou por 4. Por 4. Tinha um faturamento de 10, foi para 40. E ela ainda em fase de aprendizado. Eu considero o primeiro ano um ano de aprendizagem, certo? Que a gente vai pegando casos mais difíceis, né? Então, por isso que eu estou sempre pronto lá para ajudar. Então, assim, o ozônio, eu tenho certeza que se todo colega fisioterapeuta tivesse um bom curso de ozônio, ele ia ajudar mais pessoas, ele ia resgatar a autoestima profissional, ele ia ganhar mais dinheiro, ou eu diria muito mais dinheiro, se ele souber lidar com isso de forma, e naturalmente, porque quando você começa a ser mais resolutivo, as pessoas te procuram mais, você vira referência, né? E consequentemente o dinheiro vem, e graças a Deus por isso, né? Nós temos família, temos que... Então, eu falo que com ozônio, um profissional maduro como você, um cara que inspira confiança como você, e fazendo a ozonoterapia bem feita, não tem como
não aumentar o faturamento em 2x, 3x, 4x, enfim, enquanto a gente puder, porque a agenda vai ficando lotada. O paciente tem a percepção que aquele tratamento realmente ele tem que pagar um pouco mais caro por aquilo, que é um tratamento diferente. E a gente tem total conhecimento de anatomia, de fisiopatologia para tratar isso. E nós temos uma resolução que nos protege, que nos permite, que é a resolução COFIT 380 de 2010. Então nós somos profissionais de primeiro contato, totalmente legais para atuar dentro da ozonoterapia, nós temos legislação para isso. E é isso aí, Vitor. Obrigado por me dar esse tempo. Eu diria, Fábio, que de 3 a 4 vezes esse fator se multiplicou depois que eu comecei a trabalhar com ozônio. Não só, mas, acima de tudo, eu acredito, Fábio, por causa dos resultados mesmo, sabe? É uma consequência natural. Uma consequência natural. E você sabe que na nossa área, a melhor propaganda é o boca a boca, né? Então, acontece muito isso. Você tem de uma pessoa que encaminha o irmão, que encaminha o primo, que encaminha o conhecido, enfim. Então, eu diria que tranquilamente triplicou aí o faturamento. E aí, já falando do nosso querido amigo Gil, né? Se não fosse o trabalho dele também, de ajudar bastante a gente aí, nada disso teria sido possível, viu? Te garanto. Bacana, cara. O Gil é incrível. E o Gil, ele deu uma história bacana. Se o Gil quiser entrar aí para contar a história, Gil, se quer entrar aí para contar a sua história, entra aí com a gente. Eu não sei se pode entrar mais de um, mas o Gil Saraiva é um especialista em marketing e ele me procurou. Hoje ele cuida do marketing do Vitor. E então cuida do meu marketing, cuida do marketing do Vitor. E a história do Gil foi muito bacana, porque ele me procurou para tratar. Eu já fazia algumas coisas, estava começando a fazer algumas coisas de marketing com ele. Aí depois o Gil sumiu. Procurei ele e falei assim: Fábio, quase que eu estou tendo que parar, porque eu tenho uma hernia de disco cervical. E ele já buscou um outro emprego, foi trabalhar no IBGE, meio que saindo da profissão que ele ama, que era o marketing, por conta de uma hernia de disco. E graças ao ozônio, ele ficou curado da hernia de disco e voltou a trabalhar naquilo que ele sonha. Então ele é um profissional. Isso é uma verdade, tá? Assim, ele já tinha feito outros tratamentos e nada tinha dado certo. Então toda vez que ele ia entrar no computador, ele tinha aquela dor radicular, aquela cervicobraquialgia clássica da hernia de disco. E é uma dor horrível, dificuldade para dormir. Na fase aguda não conseguia dormir, acordava várias vezes à noite, com o braço doendo, com o pescoço doendo. E aí, com ozônio, dentro daquele protocolo que você aprendeu, com segurança, com tranquilidade, o Gil ficou praticamente assintomático. Ele que fica muito tempo no computador trabalhando para a gente, né? Então, sim, é um cara que faz marketing. Eu queria falar para vocês aí, colegas, se você quer fazer a melhor coisa, o cara que faz o seu marketing admirar o seu trabalho. Porque quando o Gil faz uma atitude de marketing pra gente, um material, ele faz com respeito e com amor aquilo que ele foi beneficiado. É muito bacana o entusiasmo dele em correr atrás disso. Ô, Gil, então você tá de parabéns, cara. E que Deus te abençoe aí. Que você é um baita profissional e o profissional que foi abençoado pelo ozônio, né? Um dia eu vou fazer uma live. Ô, Gil, tá aí, ó. Vamos fazer uma live com você falando da sua história. É isso aí. Né? É isso aí. Gil merece. Gil merece. Trabalha direitinho, eu gosto muito do trabalho dele. Se não fosse o trabalho dele dando essa retaguarda aí para nós, o caminho seria muito mais difícil. É isso aí. Ô Vitor, meu irmão, meu amigo, vou te despedir de você aqui. Você quer falar alguma coisa que você esqueceu? Não, eu só tenho que te agradecer. Eu acho que a ideia era essa mesmo, trocar um pouco aí de conhecimento, um pouco de casos aí onde a gente se beneficiou com o ozônio, né? E poder divulgar um pouco essa informação, porque tem muitos colegas fisioterapeutas que ainda nem sabem realmente o que é também o ozônio, né? Então, acho que isso é válido também. E quem tiver, lógico, interesse também tem o seu curso, que é fantástico, pode procurar e pode fazer, que é, sem dúvida nenhuma, um curso que faz o diferencial, pelo menos para mim,
fez o diferencial, né? Um dos grandes diferenciais da minha carreira. Ô, Fabião, tá de parabéns, viu? Obrigado, meu irmão. Obrigado, cara. Então, ó, mais uma vez, Deus te abençoe aí. Eu sei que aconteceu muita coisa boa que não dá para falar aí na sua vida. Sei Deus operou, Deus te abriu as portas aí, porque logo depois apareceu uma clínica bacana. Eu sei que você está feliz em trabalhar aí. O Ozônio, Sim, muito eu feliz. acompanhei, eu acompanhei nas mensagens do celular, desde do processo de você começando uma caminhada nova, né? Assim, Exatamente. saindo de uma sociedade, começando os primeiros pacientes. Eu lembro Exatamente. exatamente das suas mensagens falando, pô, Fábio, tá muito bom, os pacientes estão gostando, a coisa tá fluindo, o lugar, a clínica aqui é bacana, começou a entrar um dinheiro bacana, mais importante que o dinheiro é a satisfação dos nossos pacientes, e hoje eu sei que o negócio tá bom, graças a Deus, e hoje você é um profissional completo, cara, um cara que eu admiro muito, um amigo muito querido. Eu sei que é um amigo para a vida toda. Eu queria aproveitar os colegas que estão aí para convidar para o Congresso Internacional de Ozônio, que vai ter agora em setembro, em Salvador. E eu tive a honra de ser convidado novamente para palestrar, nesse evento. A gente vai dar uma palestra lá como Síndrome da falha cirúrgica na coluna vertebral, que nós temos muito desses casos aqui na clínica, pacientes que já fizeram a cirurgia e evoluíram com uma dor persistente, crônica e incapacitante. E com o ozônio a gente tem conseguido ajudar muito na qualidade de vida desses pacientes. Alguns já estão assintomáticos, outros com 90% de melhora, 95% de melhora, e sem uso de remédios. Então a gente vai contar essa história lá, o que a gente tem usado, o que tem de artigo científico atualizado, e os mecanismos pelos quais o ozônio causa esse resultado, né? Que não basta usar, mas a gente tem que saber por que funciona. Então, Vitor, cara, grande abraço, irmão. Eu sei que a gente vai se falar, a gente se fala sempre, né? Troca Sim, com ideias. certeza. Com certeza. Mas fica E é aí, isso aí. eu não tenho certeza de se eu vou conseguir nesse congresso, por causa de outros compromissos aí, tem outras coisas aí para a gente resolver, se dá para ir. Mas eu vou fazer o possível e o Sim, impossível para dar beleza. uma comparecida lá no congresso, viu? Não saiu do radar Beleza, meu ainda. irmão. Tá bom, Beleza, Fabião? cara. Um Grande abraço, abraço. fica com Deus aí. Obrigado por você ter convidado aí para lá, para a gente poder trocar essa ideia e estar mostrando um pouco para o pessoal conhecer essa técnica maravilhosa. Vou ficar com Deus. Quando quiser, a gente está à disposição aqui para conversar um pouquinho mais. Beleza, então, meu irmão. Um Tá abraço, bom? cara. Pode Um já sair da abraço. live aí. Até mais, fica com Abraço. Deus. Tchau, tchau. E aí, pessoal, então, acabamos nossa conversa aqui com o Vitor. O Vitor é um amigo querido que a Ozonoterapia me deu, e é um cara de um coração enorme, de uma ética profissional enorme, cara ético, cuidadoso, e é o cara perfeito para fazer o ozônio, porque o ozônio ele precisa cada vez mais de profissionais éticos, né? Não faça muito drama em cima daquilo, e o Vitor é o cara, tá bom? Agradecer a todo mundo que esteve aí nessa live, e tudo de bom para vocês aí.